Não, Não é legal. não é Não legal. é, não é, não é isso. Mas então, Um quadro, expressão um facial. quadro, a gente tava num embate-rebate, rolou uns cortes aqui, coisas bastidores, mas então, quadro, então, alguém. Alguém? Uma pessoa muito especial lá em Portugal. Um amigo. Poderia dizer quem é? O arquiteto que lançou-me na, na arquitetura, na área da arquitetura. Que também com ele eu me desenvolvi, o meu desenvolvimento foi maior na parte da artística, da arte. Uma construção. Uma construção. O Senado lá de Brasília. Material favorito. Material favorito. Tinta. Pincéis. Qualquer um serve. Qualquer um sabe. Tinta. Algum tema que tu acha difícil de retratar. Por incrível que pareça, o abstrato, para mim, é meio complicado. O abstrato. Eu não trago. Às vezes eu não tenho. Não tenho muita intimidade na parte abstrata da, da arte. Daí não rola. Só se estiver muito inspirado, tiver inspiração de outros pintores. Se conhecer qualquer artista vivo ou morto, quem seria? Van Gogh. Uma porque ele era cego. É interessante como ele pintava. E outra é porque ele pintava com restos de pincéis. Então, onde era interessante, é interessante porque as pinturas dele são magníficas e tem muito expressionismo e eu gosto. Da Vinci também gosto muito. Pra encerrar, sem pintura eu seria. Sem pintura eu seria. Sem pintura, Sem pintura. simplesmente um arquiteto. Simplesmente. E com essa belíssima frase a gente começa a nossa expressão, o seu jornal cultural sobre arte e cultura, obviamente, para acordar a mente, aquecer a alma. E antes de a gente conhecer mais o nosso convidado, se inscreve no canal e olha a descrição que tem coisa interessante lá, eu juro. Então eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público e falasse um pouco mais sobre a tua arte. Bem, primeiramente, aquele meu boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, importante. Gravamos de tarde isso aqui, vocês não sabem, mas gravamos de tarde. De tarde. E eu sempre, assim, eu praticamente sou um autodidata e me especializei em algumas áreas, tipo na expressão, que eu gosto muito, expressionismo. Eu fui para Paris, fiquei lá 2 meses, Portugal, África do Sul, Joanesburgo, Emirados Árabes. Então tudo isso aí para mim foi um aprendizado a mais. E ali eu comecei a me desenvolver mais da parte artística. Assim, é tudo para mim, né? A arte é tudo. Quando eu acordo, tô inspirado, eu sonho com alguma coisa, eu vou ali, já passo a mão no pincel e na tela e faço pinto. Tô agora fazendo uma nova coleção que são com 18 quadros. E por incrível que pareça, quando eu vou deitar, né, eu vou dormir, eu acordo sonhando com a continuação do quadro. Sério? Eu tenho sono, então eu nem durmo. Sério? Tudo bem. Quando eu tenho algum projeto novo, eu já nem durmo, então não tem nem como sonhar. Não, eu consigo dormir. Ah, que bom. Dormir. É importante dormir. Durmam, gente. Não sejam bom. que nem eu. E fui me desenvolvendo, conheci novos horizontes, conheci novas pessoas, novas culturas, né? Na parte artística, principalmente, também.
que é a minha área, que eu fui procurar e encontrei o que eu queria. Europa para mim diz tudo. Por que diz tudo? Porque morei 14 anos na Europa, onde eu fui conhecendo, além de nova cultura, fui novo aprendizado na área artística. Lá que eu conheci a massa de Carapaz, é uma massa maleável que vai na tela e ela dura toda a vida ali, se deixar. E eu faço minhas pinturas em cima. A arte barroca eu uso muito, o dourado, o prateado, tudo em cima dessa massa de Carapaz que eu conheci em Portugal. E aqui eu desenvolvi esta massa, que eu faço alto relevo nas telas. É muito interessante. E em questão cultural, as pessoas, ou mesmo lugar, hábitos, tem alguma coisa que te chamou muita atenção, que pra ti foi tipo um choque cultural? Portugal foi um choque cultural. Porque quando a gente vai, eu no meu caso, quando eu fui para me especializar nisso, na área artística, fui convidado por um amigo, vai em Portugal, ele estava lá já em Portugal, né? Então, quando eu cheguei em Portugal, aqui eu imaginava uma coisa, quando cheguei lá era totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Na cultura, até no fato artístico mesmo, é totalmente diferente. E outra, aqui, infelizmente, a parte cultural, a parte artística, né, é muito pequena ainda em vista de Europa. Infelizmente, as pessoas são muito retrógradas, a mentalidade é bem atrasada em referência a não só Portugal, né, na Europa, União Europeia toda. Então ficou muito assim, isso aí pra mim deu aquele choque. Porque quando eu cheguei, eu notei, fiquei até com vergonha, tipo, de ser brasileiro, o quanto eles falavam da nossa cultura. Só que também assim, em relação, tô falando na base artística, né, no que eles também tem Itália, tem Espanha, que foi muito forte na parte artística, que tinha o Da Vinci, tinha o Van Gogh, tinha aqueles pintores que até hoje são os maiores, são os mais bem conceituados, mesmo mortos, são os melhores, né? Assim, vista mundial. Mas, em outras áreas, assim, aqui, a arquitetura, como eu sou arquiteto, na área da arquitetura, o Brasil tá bem acima, bem superior. Venha quem vier, tá muito superior. Superior por quê? Os designers, muita coisa, até na parte assim artística do design, assim, eles só têm aquela mentalidade que a casa é quadrada, que os móveis são quadrados, não tem aquele, dizem que na Itália, não, desenvolvido aqui no Brasil. O povo que conhece pouco os designers de móveis, de casas, de prédios, aqui somos melhores. Aqui somos os melhores. Porque a gente é primeiro que a gente é mestre da gambiarra, então acho que já não tem nem como ganhar quem trabalha com gambiarra, porque a gente realmente é bem difícil ganhar da gente em questão de criatividade, porque a gente bem difícil, a criatividade aqui é muito superior. Seja por questão de sobrevivência, seja por questão de... Às vezes nem é questão de sobrevivência, é só tipo, vou inventar um negócio pra deixar minha vida mais fácil, que é basicamente o conceito de ciência e de arte, tipo, tem uma dificuldade ou tem algo que eu não entendo, eu vou lá e faço o negócio e tcharam, sai um negócio novo que às vezes pega e a galera acha legal e começa todo mundo usar. Bem isso. E assim, tem coisas tipo os móveis. Os brasileiros, eles têm muito mais criatividade nos móveis, nas construções, tá? Nas construções, nós é que levamos para lá a nossa criatividade. São vendidas lá. E o público aqui é bem pequeno que usam essa criatividade moderna, né? Esse novo designer moderno, assim, também o poder aquisitivo é pouco aqui, são para poucos. Então, o que acontece? Veio lá da Itália, isso aqui é um designer italiano. Não. O brasileiro é que levou para lá.
brasileira que fez. Agora, em parte cultural, lá eles estão, claro, eles cultivam muito, eles agregam muito a cultura deles, eles avançam, enquanto nós caminhamos lentamente. Tirando a Europa, como que já que tu visitou países também fora da Europa, como que é essa questão cultural também? Na África também gostei muito. África do Sul, Joanesburgo, Angola, foi em Luanda que eu fiquei, acho 2 semanas, gostei também. A parte cultural deles lá é incrível. É um povo assim que é sofrido devido a, tipo, aquela guerra civil deles que teve, né? Que ainda há muita coisa lá que bom nem falar e também não quero nem entender muito. E é um povo sofrido porque o governo lá é bem terrível mesmo. Então o que é que acontece? A África até assim, a África deu assim mais certo, tipo, o pensamento africano é tipo brasileiro. É porque na verdade o brasileiro é formado em grande parte pelo africano, então pelo africano, isso. Então daí eu gostei muito, porque assim parecia mais que eu tava no Brasil, na África, do que propriamente dito assim, do que em Portugal, né, que fala a nossa língua. A África também fala bem Angola. A África do Sul não, fala mais o francês e o inglês, né? E o crioulo também, que tem uma língua que é deles mesmo, nativa lá deles, que também não entendi muito, mas muito bacana, é um povo muito acolhedor. Na parte cultural deles, eles também agregam mais ainda do que o Brasil. Eles cultivam mais, tipo, é uma cultura mais pobre, mas porém eles admiram muito a cultura deles. Pobre tipo em recurso? Em recurso. E já que tu comentou que tu é arquiteto, tu já teve projetos feitos ou tu é só formado? Não, já tive vários projetos feitos. Quais, por exemplo? Eu tive alguns na África do Sul. Tive 2 projetos. E em Portugal tive alguns. Eram casas? Casas, interiores também, né? Interior. Eu sou arquiteto interior e exterior, eu gosto muito de trabalhar. Então, casas, prédios, escadas, também projetos de escadas, faço muito. Tipo umas escadas diferentes? Diferente, umas escadas mais acessíveis, uma escada que ocupa menos lugar, mas que fica aquele projeto bonito no interior de uma casa, de um apartamento. E o que te levou a, tipo, cursar arquitetura e não só cursar, mas fazer arquitetura e botar em prática? Porque assim, a arquitetura já é uma arte. Sim. Então, meio útil ao agradável. E sempre sonhei em ser arquiteto. Eu gosto muito, eu admiro muito. Admirava desde criança os arquitetos, os projetos. Eu gostava de ver os projetos. Então, isso aí. E também o que me levou mais foi quando eu conheci o arquiteto Nuno, que é o NMN Arc, lá em Portugal, e o NMN Arte, a parte artística, onde ele colocou uma galeria de arte que devido a mim que pintava, né? Eu pintava, então ele gostou muito, ele assim, eu vou montar uma galeria de arte, tu vai ser o cara que vai ficar lá dentro dessa galeria, vou puxar. Ele puxou 28 pintores, né? Portugal, Espanha, tudo, que trabalhavam lá para essa galeria e ficavam, e ele comprava as artes, né, e revendia por outro preço. Lá eles usam muito isso, lá eles trabalham muito com arte, com acrílico. O acrílico lá bem, hoje em dia a maior parte dos quadros são acrílicos, né? Não tem mais a óleo, é difícil, mas assim, lá eles trabalham muito com acrílico e com essa massa de carapas. Onde eu conheci essa massa de carapas foi lá. E os pintores também são fabulosos. E a pintura, como que ela surgiu na tua vida? Desde criança eu fui apaixonado por pintura. E o meu primeiro quadro que eu fiz foi o retrato da minha irmã. Nunca gostei muito assim de paisagens, também faço. Quando assim tô bem inspirado por uma paisagem, eu faço aquela paisagem e dou o meu retoque, dou o meu toque artístico nela, né? Pra não ficar aquela paisagem muito paisagem, eu não gosto. Eu gosto assim, dou uma misturada ali no...
dá uma emoção. Isso, bota uma parte abstrática nela e fica bacana. Mas por que retratar pessoas? Porque eu gosto. Gosto muito. Gosto é o meu forte. Eu gosto muito pessoas assim. A arquiteta Grazi também, ela também passou-me alguns trabalhos artísticos para mim fazer para os clientes dela, devido a ela trabalha muito com o interior também. Então também a arquiteta Grazi é uma pessoa espetacular. Ela vendeu alguns quadros. E o que mais te chama a atenção numa pessoa para você retratar ela? O olhar e a boca. E como retratá-los? Tipo, dicas para quem quer começar a fazer retratos e não entende muito de anatomia e expressão facial. Tem aquelas medidas que tem no YouTube. O YouTube, o famoso pai de todos. Isso. Procurem lá que também são... Não, sério, são bacanas. Eu olho assim pra... Eu não vou por medida, né? Por olhômetro mesmo. É que às vezes o olhômetro é complicado, porque a gente acha que tá vendo certo, aí vai ver na imagem, sai uma boca assim pequenininha, o olho fica distante, então assim... Eu nunca tive esse problema. Desde criança eu fazia certinho, por incrível que pareça. Tem gente que já tem um olho bom, né? Que sabe olhar já é o de dom, fato, né? assim. Por isso que eu digo, eu nasci com esse dom de autorretrato. Eu gosto muito. E depois as outras pinturas eu fui me especializando. Tipo, o abstrato é uma pintura que eu não gosto. Por incrível que pareça, por mais que pareça ser fácil, pra mim... Talvez seja porque você gosta mais de trabalhar com forma, pra ti as coisas precisam ter uma forma. Porque às vezes realmente é difícil trabalhar sem forma. Tipo, realmente eu acho que a falta de forma é pra alguém que às vezes sente tanto ou sente algo que não cabe dentro de uma forma. Eu vejo no abstrato assim, ó, às vezes eu olho aqueles quadros, tem os que significam alguma coisa e tem os que não significam nada, porque... Tipo, jogar uma tinta na tela. Isso até uma criança depende, joga, né? Eu acho que depende. Eu acho que às vezes... Tem que ser o quadro. Pra mim, sim. admirar um abstrato, tem que ser aquele quadro que chama atenção mesmo. Já de primeiro olhar assim, chamou atenção. O abstrato ele é realmente complicado, porque às vezes ele pode ser muito íntimo só do artista. Só do artista. Ou ele pode realmente ser mais uma questão de forma do que de conceito. Então é mais importante como as linhas ou como as cores se juntam do que, vamos supor, uma ideia a ser expressada. Então é uma arte um pouquinho... Ela te exige um pouquinho mais de amor e de atenção. E também de criatividade, né? Porque assim, como eu estava dizendo, o abstrato, para mim, eu não sou muito chegado nessa arte. Eu faço, às vezes, uma encomenda. André, pinta um quadro, eu quero um quadro abstrato teu. Eu fico imaginando muito, eu quebro mais a cabeça no quadro abstrato do que tudo isso. Assim, ó, pinta uma pessoa, pinta um rosto, pinta porque assim, ó, pinto tudo, né? Eu gosto de pintar mesmo. Então, a minha especialização mesmo é o expressionismo. A expressão, eu gosto demais mesmo. Ali eu toco toda a minha criatividade no rosto. Porque, tipo, não é que tu seja engessado numa forma também, mas é que tu gosta de... Tem que ter forma. Tem que ter forma, tem que ter ainda um certo, vamos dizer assim, uma certa linha. Uma certa linha, é isso mesmo. Tem que uma ser. certa linha, porque senão essa linha meio que te guia e daí através dessa linha tu consegue expressar o que tu quer e daí, tipo... Isso. Essa mais forma, mas realmente é bem interessante a questão do... Eu fiz uma exposição, foi na Assembleia Legislativa aqui em Florianópolis. Até foi a minha primeira exposição no Brasil. Eu já fui novo para a Europa. Sim. Então eu ia e voltava desde os 14 anos. Então eu jogava a minha arte toda para lá. Talvez eu pequei nisso, né? Porque poderia estar mais centrado aqui no Brasil, mas não. Mas tá bom assim, porque agora também tô
tô gostando e tô com umas novas Vamos coleções. fazendo o que dá, Isso. Vamos fazendo o que aparece. Que aparece. Eu assim, ó, eu ia pra Europa, trazia ideias novas pra cá e ficava com medo de outros copiarem. E foi o que foi acontecendo. Parabéns! Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Eu fui vendendo meus quadros para umas lojas de decoração. Comecei aqui assim, né? E então aquela loja mandava os pintores deles fazerem a cópia do meu quadro. Mas era uma Não vou cópia. dizer o nome da... Não era cópia, né? Praticamente dita. Eles davam uma modificada, porque o pintor, quando sabe pintar, ele pinta tudo, ele copia tudo. Sim, aqui é até engraçado, porque o artista ele também copia, porque ele precisa de referência. Só que ele não copia tudo certinho. Não, Tipo, porque ele não tem saiba, consciência ele da tem cópia. consciência da cópia, é isso. Ele não é só uma pessoa que olha, tipo, vou tentar imitar as linhas aqui só, o que eu sei imitar, mas o artista ele sabe até, tipo, ele tem noção, por exemplo, da luz, isso é uma coisa fundamental, assim. Da questão do volume também, eu imagino. Tem uma pintora que é a Françoise, ela é, eu acho que ela é francesa. Assim, eu também fico admirando também as artes dela e dou aquela... É referência, tu É pega, aquela não tem como. É por isso que tem referência. que tomar cuidado na a cópia consciente de, tipo, estou pegando algo de Isso. alguém e trazendo pro meu trabalho, ou só a cópia inconsciente de, tipo, só tô imitando. Só tô imitando, não é imitando, eu tô tirando ali algumas formas que eu achei interessante, algumas cores que eu acho interessante, aquele conjunto de cores no rosto, eu vou ali e coloco, mas em outro formato de rosto. Então assim, eu também, todos os pintores disseram, eu não copio, copia. Todos os pintores copiam. Todo mundo copia. Artista plástico Não tem como tu não copia, copiar. todo arquiteto copia, tudo copia, não vem dizer que não, todos copiam. Nada se cria, tudo se copia. Na área que se cria, tudo Não se copia. Verdade, na área que se cria, tudo se copia. Falasse tudo, né? Mas realmente foda isso. Tipo, essa linha tênue entre tu saber realmente pegar a referência e trazer pra tua obra e só copiar porque tu não faz ideia do que tu tá fazendo. Mas muitos copiavam minhas artes também, minhas obras também, muitos copiavam, muitos. Principalmente lá em Portugal. Porque daí tinha aquelas feiras, aquelas exposições que fazia na Fenor, acho que é Fenor, ou... não sei, não lembro mais o nome da feira que eu lembro que eu fui, coloquei meus quadros não foi pela N Arts, na época foi pela Henri Art, o senhor Henrique, ele também tinha uma galeria de arte, então foi até, inclusive foi o meu primeiro emprego na parte artística, foi com a Henri Art, depois que eu passei por esse arquiteto. Mas o Jorge Glória também, que é molduras do Jorge Glória, que também o Jorge é uma pessoa espetacular, também arquiteto, também aprendi muito lá com ele, trabalhando dentro da galeria de arte dele. Então, assim, eles copiavam, eles gostavam, que eu tenho bastante ideia, eu sou rápido no pintar, porque eu gosto, eu faço porque eu gosto, não é porque eu necessito da arte. Eu necessito para mim mesmo, pro meu ego, para mim viver, para mim me sentir bem. Agora também eu vendo a minha arte, lógico. Eu comercializo ela. E o que acontece? E eu copio, mas muitos copiavam muito. E aqui também, aqui em Tubarão, muitos pintores que eu sei que copiam que eu coloquei numas lojas de decorações, como eu havia dito. E copiavam muito e... No começo eu achei engraçado, gostava, copiei. Depois eu já comecei a já não gostar muito. Porque daí eles colocavam em exposição os quadros que as pessoas admiravam e depois eu ia fazer, a pessoa, tu fizesse conforme o pintor tal, assim, não, foi ele que fez, né? Foi ele que copiou minha arte, minha ideia, não foi eu vi primeiro. Eu vi primeiro. Calma aí. Aí eu provava, não, tá aqui, ó, olha lá em Portugal, olha que é este ano, ele fez agora, então olha aqui, fala, eu discutia, agora não, agora deixa pra lá. O sol brilha pra todos. Né? Cada um faz o seu, né? Faz o que dá. Agora eu com as minhas coleções, como é que eu tô fazendo? Eu pinto quietinho, não deixo ninguém ver e lanço. É uma boa também. Eu não me Lanço já com bastante barulho pra todo mundo ver que eu que inventei aquilo. É bom, já fica claro, fui eu que fiz isso aqui. Foi eu que fiz, foi eu que fiz, foi ideia minha, foi minha arte, não a arte dos outros. Não
foi um conceito criado por outros. Foi Foi meu 100% conceito. sem André Oliveira. Mas essa questão de galerias e feiras, como que é a tua relação com essas galerias de artes? Como que é vender a tua arte? Eu gosto mais do que trabalhar, tipo, trabalhar em casa. Eu gosto mais de trabalhar em galeria, fazer a feira dos meus quadros, ter leilões, que a Carme Capella, ela já fez alguns leilões com os quadros meus. E se pudesse dar dicas de como vender quadros, quais seriam? Não tem dica, você só vende. É pintar bem. Marketing, não precisamos de Não, marketing. se o pintor quer vender bem o seu quadro, que pinte bem e que faça algo que a maioria do público goste, né? Não é... Já tem gente que já Daí deve já tá tá uma virando dica, olho. já tá uma Já dica. tem uma galera virando olho falando, meu do céu. Já moço, tem minha aí a arte não é dica. compreendida. E valorize seu quadro, porque assim, ó, se tu vender barato o quadro, o pintor que vende barato, ele não vende. Ele não vende. Vende pro vizinho por R$500, R$1.000. Não vende mais E que como isso. colocar preço no quadro? Colocar preço é colocar o preço. Ó, aqui é minha arte, C. André Oliveira. Meu quadro vale tanto. Mas como definir o valor baseado nos materiais, no tempo que você faz? Eu baseio na arte, na minha criatividade, no tamanho do quadro também, claro. Porque Dá- às vezes, qual é o valor da criatividade, sabe? Isso também é porque complicado. às vezes tem quadro de 2 metros, 3 metros que demora uma noite. Tem sim. quadros pequenos que me dão uma dor de cabeça que demora lá 3, 4 dias ou mais. Então aquele vale mais. Sim, também. E tipo um cliente, pede um quadro, um arquiteto vem, Carlos, faz aqui um quadro pra mim, tal. Eu olho, vejo o tempo que vou levar, eu cobro ali dentro daquilo. E então, antes pra gente já ir no nossa reta final, tem mais alguma coisa que você gostaria de contar pra gente? O que, por exemplo? Qualquer coisa que vier no seu coração. Vier no meu coração? Isso. É porque realmente eu tenho que ter um espaço, porque tem uma galera que quer agradecer, tem uma galera que, às vezes eu não comentei, tipo, putz, eu queria ter falado sobre isso, daí eu dou esse espaço. Mas se não tiver nada, também não tem problema, gente, só... Ó, vocês... É assim, se vocês querem uma obra de arte, assim, pintada pelo Carlos André aqui de Oliveira, procurem no Instagram, que eu vou passar para a Erika. A produção vai colocar aqui embaixo, não se preocupem, nós colocaremos. E também pode falar com a Erika, que ela... entra em Eu contato posso também comigo. agora. Ela agora vai ser minha marchand. Eu faço as conexões agora. Dentro do possível. E também assim, ó, faça de sua vida uma arte. Aí você vê. Agora vocês refletem, pensam, tá, mas como assim, moço? Aí não, aí fica a pergunta aberta pra vocês. Faça de sua vida uma arte. Uma Mestre bela dos arte, magos né? aqui, mestre dos magos. Eu quando eu pintava, eu fui pra Angola, fiquei lá alguns meses na Angola, fui conhecer arquiteto. E quando cheguei lá, a primeira frase que disseram pra mim, faça de sua vida uma arte. Uma frase simples e um Os cara é angolano bom. que ele comercializava muitos quadros, ele fazia fazia aquela linha de quadros Portugal, Angola, Espanha, Angola, ele pegava vários artistas, vários quadros já prontos, ou se não os donos das galerias, e eles vinham, falavam com a gente, né, conosco, pintavam para eles pediam aquela, cara, gostou, tal. Então a gente fazia aquela produção de quadros, produção entre aspas, né, aqueles quadros davam aqueles 6 meses, 5 meses, que há pintores que levavam até um ano para fazer meia dúzia de quadros. E eu ia de noite pintando ali, e eu fui conhecendo as pessoas que compravam os quadros também. Porque eles iam na galeria, eu tava lá, eu era o único pintor que ficava dentro da galeria, com alarme, com a chave, tudo ali. A galeria tinha 4.000 metros quadrados. E o que é que acontecia? E então daí eu conversava com todos, pegava o telefone, tal. Aí quando eu cheguei na Angola, o cara olhou pra mim,
você que é o André? Assim, sim. Eu lembro de você. Ele assim, eu lembro que eu falava contigo por telefone e tal, prazer e tal. Ele olhou pra mim, daí ele assim, tá triste? É porque eu tava com uma dor no pé, que eu tinha espetado um prego no pé. Meu Deus. E era recente aquilo, eu andava... Deu assim, não, por causa do pé dele, assim, cara, sorria, faça de sua vida uma arte. Aquilo ficou na minha cabeça. Ele falou Então assim, tá bom, né, moço? Então tá bom. O pé tá doendo, tá doendo, assim, mas eu vou fazer da minha vida uma Então tá arte. bom, né? Eu vou fazer uma tragédia aqui, digna de Shakespeare. Eu trabalhei também lá em Portugal. Eu trabalhei também com uma equipe da Índia, uns indianos também. Eles também compravam artes. E eu comecei a pintar para eles também. Muito bacana. Tinha algo específico que eles gostavam? Ou Não tinha. Não. eles só olharam e falaram, isso Até aqui é muito foram os bonito. melhores, assim, foram entre aspas, né? Foram os melhores, tipo, os compradores de quadros, os melhores clientes que quase não reclamavam de nada, tudo que Sim. estavam lá, eles compravam, levavam e pagavam certinho, tudo bem, e pagavam muito bem, muito bem, muito bem mesmo. Eram 4 indianos. Então acho que com essa, vamos dizer, com essa de viva sua vida como uma arte digna de frase motivacional, a gente encerra a nossa conversa super edificante com o nosso convidado. E então, antes de saírem do vídeo, não se esqueçam de se inscrever e de olhar a descrição, é importante. Eu já falei dessa descrição, vão ler. Mas é porque, só dando spoiler, é onde fica a minha newsletter, que é onde eu posto os meus textos aí. Mas, gente, esse texto não é muito longo, não, gente. Eu não escrevo Bíblia, não. Juro. De vez em quando, só bem raramente. Ultimamente eu tenho escrito coisa grande, mas é basicamente isso. Então, me despeço de vocês. Então, está na hora de irmos embora. Então, podemos dar tchau para nossas câmeras. Tchau. Adiós. Até a próxima. Tchau, pessoal. Façam da vida de vocês uma bela arte, hein? Não se esqueça dessa frase.